E aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. Ó o Cebolinha. A mulher sorecou meu cabelo, mas vou fazer o quê, né? Quando eu falo que eu não gostaria de estar na pele dos políticos em determinadas épocas, olha aí. Se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado também. Não dá para alegar gregos e troianos. É igual aqui no canal, né? Se eu faço vídeo de uma forma, eu sou criticado. Se eu faço vídeo de uma outra forma, que eu vou mudando assim, né, para tentar ver uma dinâmica, sou criticado também. Já me chamaram até de bodinho ridículo, né? Mas vai fazer o quê, né? Por isso que eu falo, não dá para alegrar todo mundo. Olha só essa matéria. Reações mistas, foram mistas, né? Quando o primeiro-ministro Suga sugeriu o estado de emergência para Tóquio e para as áreas próximas. As reações foram mistas após a sugestão do primeiro-ministro Yoshihide Suga na segunda-feira de que o governo pode em breve declarar o estado de emergência por causa do coronavírus em Tóquio e outras 3 prefeituras vizinhas, após o aumento ininterrupto de infecções durante os feriados de Ano Novo. Só vou fazer um adendo agora. Osaka não pediu para entrar nesse estado de emergência porque o governador de Osaka falou que ele está conseguindo controlar, né, o coronavírus lá. Então ele falou que ele não vai pedir. Futuramente, só Deus sabe, mas para agora ele já deu até uma reportagem, tá? Até uma entrevista falando que ele não vai soltar ou pedir para o governo agora o estado de emergência. Os partidos da oposição, oposição é sempre oposição, não tem jeito, criticaram a decisão como muito pequena, muito tarde, enquanto algumas empresas lamentaram sobre a perda econômica adicional que a segunda declaração de emergência, no caso assim, essa segunda declaração que vai vir, né, vai trazer, né, para os comércios, para o povo em geral, e que vai durar um mês no estado de emergência, tá? Aqui para Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, como eu já havia gravado um outro vídeo falando sobre isso. O sistema médico está tenso, é realmente suficiente, né? Realmente o suficiente, né? No caso, emitir uma declaração de emergência apenas para Tóquio e 3 prefeituras? Fica-se a pergunta. Disse Yukio Edano, chefe do principal partido da oposição, né? O Partido Democrático Constitucional do Japão. Então vocês já estão vendo que os caras estão querendo estender esse negócio, né? Aí já zeda pro lado do Suga, porque o Suga ele quer a roda da economia girando. Então quanto menos estados, no caso as províncias do Japão, entrarem em estado de emergência, melhor para ele. Nobuyuki Baba, secretário-geral do Japan Innovation Party, ecoou essas críticas, dizendo: o governo sempre acaba reagindo após o evento. Então, tipo assim, o governo é sempre pós-ativo, não reativo, né? Fazer antes de acontecer. Não, ele espera, desculpa o termo, a caca, não vou falar a palavra não, tá? Não, deu pra gente contornar. Esperar a caca acontecer para depois tomar uma reação. O estado de emergência deveria ter sido declarado antes do final do ano passado. Foi o que eu também falei em outro vídeo. Deveria ter sido declarado antes do final do ano passado e pego essa semana de assume. Ia dar um impacto econômico muito menor, porque a maioria das empresas estavam fechadas já, as pessoas já estavam em casa, então economicamente falando o impacto seria muito menor. Mas sabe como é que é, né? Um gerente de restaurante de 50 anos na Chinatown de Yokohama expressou preocupação ao olhar para seu estabelecimento deserto na província de Kanagawa. Entendo que o governo terá que declarar um estado de emergência, mas se não decidir sobre o apoio financeiro para os estabelecimentos de alimentos e bebidas, teremos problemas, disse ele. Eisaburo Seco, 41 anos, proprietário de um pub estilo japonês no distrito de Kanda, em Tóquio, que está em operação há mais de 50 anos, disse que suas vendas caíram mais de 90% durante a declaração de estado de emergência anterior. Se tivermos que fechar às 8 horas, não poderemos esperar as vendas à noite, disse ele. Na segunda-feira, as prefeituras de Tóquio, Chiba, Kanagawa e Saitama concordaram em pedir aos restaurantes e bares
para encurtar seus horários de fechamento e fechar às 8 horas. Isso é para todos, tá? Antes ia ser só para quem vendia bebida alcoólica, agora não, vai ser para todo mundo. Seco disse que obedecerá novamente a quaisquer pedidos de redução de horário comercial, mas criticou a resposta do governo, dizendo: se eles não pretendem fazer com que as infecções cheguem a zero, a situação vai se arrastar. Mas chegar a zero é meio complicado, né? Mas muitos governadores de províncias pareceram mostrar apoio à possível mudança. Se as infecções não estiverem sob controle na capital e áreas vizinhas, não podemos evitar um alastramento para outras regiões, disse o governador de Niigata, Hideo Hanazumi. Isso é, né? Se não entrar, como foi da outra vez, da primeira vez que teve o estado de emergência aqui no Japão, se não entrar, se não for feita a mesma coisa, for declarado para esses 4, daqui a pouco aparecer mais gente querendo entrar, né? Então, sabe como é que é? Dança das cadeiras, né? O governador de Yamaguchi, Tsugumasa Muraoka, disse: se as grandes cidades não estiverem sob controle, tempos difíceis continuarão para nós aqui nas cidades menores. As reações também foram mistas entre o público. Um homem de 63 anos de Tóquio acredita que é inevitável que que uma emergência de vírus seja declarada novamente, após a emitida em abril do ano passado, dizendo que é importante que as pessoas compartilhem um sentimento de crise por meio da declaração. Só que não é todo mundo, tá? Eu falo assim porque dá para você ver as pessoas na rua da forma que estão andando, né, nos comércios, etc. Então, se as pessoas realmente tivessem esse sentimento, usariam máscara, no mínimo, né? Mas você vê que não tem esse sentimento, então já viu, né? A economia é importante, mas salvar vidas é a maior prioridade, acrescentou. O homem disse que está tomando precauções contra o vírus ao ficar principalmente em casa e evitar jantares fora. Mas Mirin Ito, de 32 anos, da prefeitura de Saitama, disse: para ser honesto, acho que a decisão do governo está demorando muito. A mãe de 2 meninos também se preocupava com o que aconteceria, né, se as escolas fechassem. Tóquio, Chiba, Kanagawa e Saitama pressionaram no sábado o governo central a declarar o estado de emergência, dias depois que a capital relatou mais de 1.300 novos casos de coronavírus em um único dia pela primeira vez. É verdade que algumas pessoas terão dificuldades em manter seus meios de subsistência se as atividades econômicas pararem, mas a questão mais importante é garantir que o sistema médico não entre em colapso, o que já está beirando. Por isso que Tóquio e as outras 3 províncias, né, formando esse conjunto dos 4 aí, pediu ao governo, porque o troço já está, né? Mas a questão mais importante é garantir que o sistema médico não entre em colapso. Esperamos que isso leve a uma redução nos casos, disse um jornal de Tóquio. No caso assim, disse um jornal de Tóquio, no caso o funcionário do governo metropolitano dizendo, né, a um jornal de Tóquio. Desculpa, por causa da tradução ficou meio sem sentido ali. Após a promessa de Suga em uma coletiva de imprensa na segunda-feira de que o governo considerará a emissão de tal declaração, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse que seu governo implementará rapidamente medidas antivírus para que sejam eficazes. Eu falo assim, por quê? Se a coisa fosse eficaz mesmo, por que não fez antes? Só que existe aquela velha história, né? Falta poder, porque para determinados assuntos, determinadas ações que precisam agir, precisa de um poder maior por trás, senão não consegue fazer. Koike também incentivou o teletrabalho, no caso assim, o teletrabalho aqui no Japão, aí no Ocidente, no caso do Brasil, é chamado home office. Incentivou o teletrabalho e o escalonamento de horas de deslocamento para ajudar a conter infecções. Escalonamento de horas de deslocamento é o seguinte: um horário, né, tipo assim, as pessoas que entram 8 horas da manhã, vai ter um grupo que pode entrar 8 horas da manhã, outro grupo entrar 9 horas da manhã, outro grupo 10 horas da manhã. Deu para vocês entenderem. Então diminui o fluxo de pessoas na rua nesses horários, porque o grupo que
tiver que entrar às 8 horas, 7 e pouco já está enchendo. No caso assim, as estações de trem, os ônibus, etc. Só que com um número muito menor do que todo mundo junto, né? Coisa que São Paulo deveria ter feito, mas nem se cogitou a fazer, né? Então você vê que os ônibus de São Paulo ficaram lotados, os metrôs de São Paulo ficaram lotados. Mas fazer o quê? Muitas empresas japonesas expressaram sua intenção de manter ou fortalecer as medidas implementadas quando a primeira emergência foi declarada no ano passado. A NEC Corporation limitou sua equipe local a cerca de 40%, enquanto a Fujitsu pediu a seus funcionários que evitassem jantares em grupo. O governador de Chiba, Kensaku Morita, chamou a declaração de estado de emergência de nosso último cartão, né? No caso assim, a última tentativa no combate ao vírus. Ele reconheceu que isso pode afetar negativamente a economia, mas ressaltou a importância de combater o vírus. Enfrentamos um momento crítico para equilibrar as medidas antivírus e a economia, disse ele. Porque é aquela velha história. Se não dá uma baixada nisso, uma minimizada, não tem como a economia continuar rodando. Porque a parte médica gira um dinheiro enorme. E a saúde das famílias, das pessoas também. Se o sistema médico estiver estrangulando, né, pessoas continuarem morrendo, como o Japão já prega aquela premissa que está faltando mão de obra, e se as pessoas continuarem morrendo, vai faltar mais mão de obra ainda. Menos arrecadação. Então uma coisa leva a outra. Se você pegar, sentar e analisar friamente, uma coisa analisa a outra. As pessoas vão sofrer com esse estado de emergência, dependendo da forma que for. Vão. Só que ainda está muito... Como é que se fala? Está muito nebuloso isso. Por que eu falo que está muito nebuloso? Porque da outra vez o governo foi mais claro. Vai fechar isso e acabou. Agora não. Eles não estão falando o que vai fechar, o que vai ficar aberto. Então está muito nebuloso, assim, está muito esparso a coisa, né? O Suga ele deve estar pressionando o pessoal lá que vai fazer as regras a não fecharem as firmas e etc. Porque ele quer ver a roda da economia rodando. Mas se não fechar também, determinados tipos de segmentos, não falo todos, tá? Mas determinados segmentos, não vai parar. Tá? Não vai parar as infecções, porque não é só bares e restaurantes que infectam. Como já foi falado aqui também, determinados comércios, determinados supermercados, eles são um foco muito grande de infecções. Isso é claro, pô, né? Só que depende da visão micro e da visão macro, que se enxerga determinadas coisas. Mas essas daí são as reações, por isso que eu falo, né? Não gostaria de estar na pele do governo nesse momento. Se você faz, você é criticado. Se você não faz, também é criticado. Existiu a demora do governo? Demais. Demais. O governo demorou demais mesmo. Deu muito mole. Esperou a coisa estrangulada a tal forma que chegou a ficar... Como é que fala assim? Fugiu a palavra. Tá? Me desculpe. Porque eles fizeram aquele período de 3 semanas para ver se a coisa abaixava. E nisso se cogitou já o estado de emergência, como eu já tinha feito em outro vídeo. Só que passou essas 3 semanas e o Suga ficou calado. Ele ficou caladinho. Ele falou assim, vou fingir que não estou nem vendo. E o coronavírus passando, ele está olhando para cima. Assim. Aí chegou uma hora que a governadora de Tóquio puxou a manga dele. Ô tio, e aí, que você vai fazer o quê? Então... a vida que segue, né? Como é que se diz? Mas se vai fechar algum comércio, alguma coisa assim, as fábricas, está muito cedo para falar ainda. Da forma que está sendo feito esse estado de emergência, né? Que está dando muito conflito de interesse ali. Então só Deus sabe como é que vai ser, tá certo? Então se preparem para tudo, tá? Só posso falar isso, se preparem para tudo, porque se não vier o fechamento, no caso das empresas, porque vai afetar muitos brasileiros, isso é fato. Mas se não vier o fechamento das empresas, é lucro, porque aquela preparação que você já fez vai te beneficiar. Se vier o fechamento das empresas, a preparação que você fez, vai ser suficiente para você passar essa fase.
tá certo? Então realmente se prepare, porque a gente não sabe. Mas para o final da semana vai vir as notícias, né? Porque eles estão pretendendo colocar o estado de emergência até sábado. Então, dependendo sábado, até sábado deve sair as prerrogativas. Provavelmente entre quinta e sexta-feira, tá? Deve sair as prerrogativas do estado de emergência, porque eles precisam avisar a todos com antecedência. O Japão sempre fez isso. O histórico do Japão é assim. Então, nessa brincadeira ajuda demais. Então, lá para quinta e sexta-feira deve sair alguma coisa, tá certo? Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo.